Tem um livro que chama Vós Sois Deuses. Eu queria falar um pouquinho sobre ele hoje, porque eu acho que muita gente esqueceu dessa verdade que a gente carrega. Vós sois deuses é meio que um lembrete pra gente entender o que aquela mensagem bíblica diz quando fala que somos imagem e semelhança do Criador. Na mesma Bíblia, mais pra frente, se não me engano em Mateus, fala, Jesus diz, vós sois deuses. E isso mostra que a mesma verdade de antes tá aí. Imagem e semelhança do Criador. E a ideia de que vós sois deuses, ou seja, vocês são deuses, eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus, parte da ideia que nós, em conjunto, criamos a realidade. Nós somos co-criadores da realidade. Entender isso e assumir a responsabilidade que isso traz, porque a velha frase, né, do Homem-Aranha, com grandes poderes, bem grandes responsabilidades, você sabendo que é Deus, você pode tomar duas atitudes, se colocar em duas posições. Eu sou o pica das galáxias, é uma opção. Ou o mundo não está da forma como eu gostaria que estivesse, e eu, sendo co-criador, posso e devo fazer alguma coisa. Conhecer, né, a nossa origem, a gente saber por que a gente está aqui. Aí, claro, tem muita gente que vai falar, eu não acredito em espiritualidade, eu não acredito em religião, eu não acredito nisso, nisso e naquilo. Não é sobre acreditar. Vamos à ciência, por exemplo. A ciência diz que antes do Big Bang, a grande explosão cósmica, havia uma partícula, vamos falar que havia um átomo, uma pequena bolinha lá de matéria extremamente densa e quente, e que dessa bolinha surgiu tudo que há. Como surgiu? Essa bolinha era Deus, ela foi lá, sentou na mesa de trabalho e começou a fazer todo o desenho lá e tal. Não foi assim. Isso é antropomorfismo. A gente tende a acreditar que Deus quando eu falo imagem e semelhança, nós somos imagem e semelhança de Deus, aí a gente acredita que Deus é um ser bípede, uma pessoa com dois braços, duas pernas, e tem sentimentos dos mais diversos, até os de baixa vibração, como raiva, ódio, medo. Se Deus tivesse medo, ele não teria criado tudo. Não faria o menor sentido estar lá na plenitude da existência e criar toda essa baguncinha. Não faz o menor sentido. E o engraçado, é engraçado de certa forma,
nossa convicção é diariamente testada. A gente sabe o que viu, o que presenciou, o que experimentou. Passa a ter certeza de algumas coisas a respeito do mundo, da vida, da história, do universo e tudo mais. Só que essa verdade costuma ser testada a todo momento. E o que a gente faz? Briga, bate, xinga, fala: eu tô certo e você não está certo. Eu sou inteligente e você é burro. Não, não é assim. Quando a gente tem nossa verdade testada, o que a gente deveria fazer é simplesmente: tudo bem, a sua opinião é válida, você está certo à sua maneira e muito obrigado por compartilhar seu ponto de vista. Só. Que a necessidade de se reafirmar, a necessidade de provar. Pois é, a necessidade de se provar é do ego. A necessidade de mostrar que tá certo é do ego. A necessidade de brigar é do ego. O ego é o maior causador dos males dessa terra. Ele faz a gente achar que somos melhores ou somos piores que outros, quando na verdade somos todos iguais. Ele faz a gente querer sempre mais e mais e mais. O ego, ele é uma criança mimada que quer tudo do jeito dele, no tempo dele, e quer tudo basicamente, é tudo. Se ele gostar de poder, ele vai correr atrás de poder. Se ele gostar de prazer, ele vai correr atrás de prazer. Se ele gostar, o ego pode gostar de qualquer coisa e ele vai fazer você ficar correndo atrás. Só que o ego, ele não é inimigo, ele não é o diabo. O ego não é o diabo. Lembra? É uma criança mimada. Geralmente, as crianças mimadas são crianças feridas, machucadas, que precisam de carinho e o principal, orientação. Orientação. O ego, se ele não for visto, ele vai fazer birra. Se ele não for aplaudido, ele vai fazer birra. Se ele não for respeitado, ele vai fazer birra. E como que ele faz birra? Ele toma o controle da porra toda e senta o pau em todo mundo. Basicamente isso. Chora, esperneia, faz birra igual uma criança. Só que as birras nos adultos costumam ser um pouquinho mais destrutiva do que uma birra de criança. E o ego, ele não acho, ou talvez seja a limitação da minha mente, a limitação do meu pensar. Talvez o ego, ele não precise morrer. Não acho que todo mundo precisa se iluminar. Sabe, iluminar, igual os mestres espirituais de outrora, que existem.
existem homens iluminados hoje. Creio eu que iluminação é você estar sempre consciente. Por mais que às vezes o ego tome conta da porra toda e faça você perder a cabeça e agir inconscientemente, você tem que retomar a consciência e agir de forma menos destrutiva, menos nociva. Ontem eu estava conversando com o meu gerente e ele falou sobre Deus. Estávamos, falando sobre Deus. E ele falou uma coisa muito legal, que Deus é consciência, certo? Deus é consciência. E o que é o mal? O mal é a inconsciência. Toda vez que a gente age de forma inconsciente, no impulso, ou seja, não age, reage, nos afastamos de Deus. Ah, mas eu não acredito em Deus. Você tem o direito de não acreditar em Deus. Até porque, como acreditar em algo que não existe? Pois é, Deus não existe. Uma coisa que não está inserida no tempo e no espaço não tem como existir. Deus é. Deus é todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Ele está dentro e está fora da criação. Jesus, quando veio aqui na Terra, ele trouxe justamente essa mensagem. Ele rasgou o véu e falou que todos nós carregamos Deus. E ele só vai se manifestar, Deus só vai mostrar as caras através da gente, se a gente permitir, que é o Espírito Santo. É um Espírito Santo. Todos nós temos dentro da gente um Espírito que é santo. Um pássaro. Meu livro, O Pássaro Azul. O pássaro está lá dentro do nosso coraçãozinho e ele está ficando sufocado. A gente fica enfiando um monte de entorpecentes, e quando eu digo entorpecentes eu estou falando de comida, bebida, cigarro, pornografia, sexo desenfreado, compras, consumismo. Tudo isso é entorpecente e a gente vai jogando para dentro do nosso coração para calar a voz do nosso pássaro, porque incomoda demais a gente ter a nossa certeza confrontada. Essa é a palavra. A gente tem a nossa certeza confrontada, porque ao longo da vida a gente vai construindo um personagem. Nós somos esse personagem. O ego é esse personagem. E o ego vai acreditando em tudo que é falado. As crianças acreditam em tudo que é falado. Você fala pro seu filho, você é burro, você não sabe estudar, você é desatento, você é chato. Ele vai acreditar em tudo isso. E assim a mente vai criando um Lego, vai criando várias pecinhas ali, vai montando, coloca uma personalidadezinha aqui, uma verdadezinha ali, outra aqui, outra ali, outra ali, outra ali. De repente você tem um personagem completo, um personagem inteiro ali, de coisas que não condizem com a verdade de quem você é. E você vai acreditar nessa verdade construída e vai ser infeliz, porque não tem como ser feliz com uma verdade fabricada. Só que, como o ego, ele passa a ter tanto poder, esse personagem criado, ele passa a ter tanto poder sobre nós, que quando alguém vem
e fala, você não é isso que você está falando. Por exemplo, fala, nossa, eu não sei aprender, eu não sei ler, eu não sei escrever direito. E sempre no direito, né? Porque a maioria das pessoas sabe ler, mas não lê. Aí ela fala, eu não gosto de ler. Aí a pessoa que sabe mexer no computador não tem segredo, todo mundo sabe basicamente. É só uma coisinha ou outra que tem que alinhar. Aí fala, mas eu não sei mexer no computador, eu não sei e tal. Pô, o cara tem a mãozinha do tamanho suficiente para pegar um mouse, ó. Pega, tá vendo a mãozinha? Meu filho, tadinho, ele tenta mexer o mouse, a mãozinha dele não consegue. Ainda. Só que mesmo com a mãozinha pequenininha dele, ele tá conseguindo mexer no mouse, fazer os cliquezinhos e tal, e jogar os joguinhos dele. Quando a gente fala eu não consigo, é uma inverdade que a gente coloca dentro da gente. Ai, então eu consigo qualquer coisa? Sou tentado a acreditar que sim. Mas não é porque você acha que pode tudo, ou porque eu tô falando que você pode tudo, que você vai experimentar tudo, vai fazer de tudo. Mas creio eu que tudo é possível, ao que crê. Eu não sou muito fã de usar a Bíblia para falar nos meus livros, ou nos vídeos, ou nas minhas redes sociais. Porque tem muita gente que foi ferida por causa de religião. E a Bíblia, eles acabaram ligando à religião. Muita gente vira a cara para grandes figuras. Quando eu digo grandes figuras, não quer dizer que o cara é fenomenal. Não, o cara é bom, o cara faz um trabalho legal e tudo mais. Só que porque ele tem um viés religioso demais, ele aparenta ser religioso demais, a maioria das pessoas fecha a cara, porque tem alguma mágoa, alguma ferida com a religião. Então eu não gosto de usar, até porque eu já tive essa mágoa de religião. Eu prefiro usar, é mais complicado para mim, é mais desafiador, na verdade, tirar o religiosismo dos termos que eu vou falar, e eu sempre acabo falhando um pouquinho. E o falhar acaba falhando porque, sabe, tem coisa que é mais simples se eu falar da forma que está na Bíblia. É mais simples se eu falar da forma que o budismo fala. É mais simples se eu falar na forma que a Umbanda fala. É mais simples eu usar algo que já está feito, já está pronto, do que tentar inventar todo um vocabulário novo. Não faz sentido. O que a gente precisa entender, não precisa, mas seria interessante da gente entender, é que todas as religiões, elas tratam de um mesmo assunto, que é entender. Não é exatamente entender, mas é uma busca. A religião é meio que uma busca por se religar à energia da criação, ao Criador. Não sei por que motivo, e talvez realmente tenha acontecido em algum momento da existência humana, a gente se separou da energia do Criador. A gente se sentiu desligado, a gente esqueceu o nosso propósito aqui. E as religiões nos ajudam a reencontrar esse propósito. Mas existe um propósito para todo ser humano? Claro que existe. Não é aleatório, a gente não está aqui aleatório ou para, sei lá,
suprir as carências da nossa carne e da nossa mente. Eu não gosto de ficar sozinho, então eu vou ficar pulando de relacionamento em relacionamento. Eu não gosto de ouvir não, então eu vou fazer birra até eu conseguir. Eu não gosto de Não gosto da ansiedade que me causa não ter a despensa cheia, então eu vou correr e comprar, encher a despensa. Isso tudo demonstra uma falta, uma carência. Não é pra a gente suprir essa carência, a gente não tá aqui pra isso. Muito mais simples seria entender por que temos essa carência, o que está faltando de verdade. E, em resumo, todas essas carências, o que eu enxergo, tá? Todas essas carências, elas apontam justamente para o afastamento da energia criadora. Não vou falar Deus porque tem gente que se incomoda com a palavra Deus. Eu já me incomodei um tempo atrás com a palavra Deus. Mas aí essas pessoas se afastam de Deus e começam a sentir carência de todo tipo. Aquela coisa da Bíblia de o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta, ou nada me faltará. É basicamente isso. Quem tem Deus não sente falta de nada. Pode ter falta de alguma coisa, mas não sente falta de nada. Porque sabe que é capaz de ir atrás e fazer, porque aí caímos em um probleminha interpretativo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. No entanto, anteriormente na Bíblia, nessa mesma Bíblia, fala que do suor do seu rosto vai tirar o sustento da sua carne. Então, beleza. Deus é o nosso pastor e de nada nos deixa sentir falta. Se Ele é nosso pastor, não sentimos falta de nada. Mas não vamos ficar esperando cair do céu. O maná que caiu no deserto foi uma prova da fé, foi para provar a fé dos hebreus. A gente não precisa esperar cair do céu, porque cai, a gente sabe que cai, de uma forma ou de outra cai. Só que a gente vai esperar ou vai fazer, assumir o papel de co-criador dessa realidade, ir atrás e criar. É brincadeira? Você já parou para pensar que você cria o seu sustento? Você cria o seu dinheiro? Não, o dinheiro já estava lá. Ele só veio parar na minha mão. Não, você criou. Você criou. Ele não existia antes e você criou. Não, mas como assim? Não faz o menor sentido. O cliente teve que pagar e tal. Tá. Mas ele paga com lucro em cima. Ele paga uma taxa a mais pelo que você está fazendo. Basicamente, o lucro que aí falando sobre trabalho, voltando ao assunto de vós sois deuses, né? Caraca, eu dei uma... Tá, mas vamos falar sobre trabalho, porque é importante para você entender o trabalho. Já que você quer assumir o papel de Deus, então o trabalho é importante que você saiba qual é. O trabalho, a gente recebe proporcionalmente aquilo que a gente acha que vale, proporcionalmente ao tamanho da nossa entrega. E a gente gera valor. É isso que é o trabalho. O trabalho, a gente está gerando valor, ou seja, criando valor. Todo funcionário CLT
ou, enfim, qualquer funcionário, qualquer pessoa que trabalha para alguém, ela começa a ver esse alguém recebendo muito dinheiro com a força do trabalho dela, certo? Então, com a força do meu trabalho, o outro está enriquecendo. Pera aí. Aí você começa a perceber, começa a despertar sua consciência para, tipo, eu tô fazendo ao longo do mês X número de serviço. O valor total desse X número de serviço, vamos colocar aí uma coisa absurda de uns 30, 40 mil. Pô, tô fazendo 30, 40 mil bruto. Líquido vai dar em torno, vamos chutar baixo aí, uns 15. Porque caramba, eu ganho 3 mil reais só. Aí você começa a se questionar, fala, pô, não tá certo isso não. Eu valho mais, eu mereço ganhar mais. Tá errado isso aí. Aí a gente sai do CLT e começa a empreender. Empreender. Trabalhar como autônomo. É empreender. É empreender. A gente começa a buscar serviço e começa a prestar serviço por conta e começa a achar clientes e começa a cobrar valores e tudo mais. E a gente começa a fazer muito dinheiro. Só que aquilo começa a incomodar. Porque a gente não está enxergando sentido, porque você está trabalhando pelo dinheiro. Legal? Você está trabalhando pelo dinheiro. Você está criando muito dinheiro? Está fazendo. Só que você está trabalhando pelo dinheiro. E você está infeliz? Porque nunca é o suficiente. É ganância. Ah, eu vou sair da CLT porque eu mereço ganhar mais. É ganância. Ah, mas você está falando para ser acomodado? Não, não é questão de ser acomodado. Eu acho perigoso. É perigoso um cara que tá lá, tipo, se põe ali na frente de um monte de gente e para falar que a pessoa deve sair do CLT. Tipo, é perigoso, porque a maioria das pessoas precisa primeiro trabalhar o emocional, precisa primeiro trabalhar o autoconsciência. Sim, autoconsciência. Não é simplesmente você aparecer num vídeo e falar abandona a CLT, vai empreender e não sei o que tem. Quem empreende sabe que é melhor? Sabe. Só que, cara, você precisa ter uma baita, mas uma baita de uma inteligência emocional. Só que é 1000 vezes melhor também. São coisas que você ou se contenta com pouco e trabalha CLT, dependendo do que o outro acha que você vale. Então você trabalha para o outro, ganha pouco e se conforma. Ou você trabalha para você, aceita que vai ter muito mais atrito ali no... Não é força de vontade, mas você vai sentir uma pressão um pouquinho maior. Uma pressãozinha mais considerável. E vai ganhar mais. Isso é verdade. Ganha mais. É importante falar sobre os dois lados, porque a ideia que esses coaches vendem é que todo mundo que sair para empreender vai ganhar, vai vencer, vai ficar milionário, rico.
Pode acontecer? Claro que pode. É uma possibilidade. Mas demanda uma intimidade muito grande com o Criador. Você conseguir criar uma riqueza desse tamanho. Ou com o diabo, né? Ah, o diabo existe então? Não, não existe. Existem sim forças negativas nesse mundo. Só que não habita fora do mundo, habita no coração das pessoas. A maldade não habita no exterior. Um cão, um cachorro, um cachorro ele não vai te atacar porque ele é malvado. Um leão não vai atacar você porque ele é malvado. É instinto, é animalesco, é simplório. Tipo, é simples, é uma reação simples. Agora o ser humano sim ataca por maldade. O ser humano tem maldade. Ele se deixa contaminar pelas energias negativas. Isso quer dizer que o ser humano é mau? Você praticou mal e você está condenado? Claro que não. Quando a gente pratica o mal, a gente fica com cargas densas, negativas, ruins. Mas isso é facilmente limpável. Dá para se limpar. Você não está condenado, você não vai para o inferno. Até porque não existe inferno. O inferno é a separação do Criador. Só que nesse mundo não existe separação do Criador. Esse mundo está dentro e é o próprio Criador. E voltando lá naquele caso, lá do começo do vídeo, vós sois deuses, imagem e semelhança do Criador. O Criador era uma bolinha extremamente densa e quente, que entrou em singularidade, explodiu e fez o Big Bang. Essa pequena partícula a gente pode entender como é menor que o átomo, tá? Menor que o átomo. Enfim, pode ser uma partícula subatômica. E essa partícula que expandiu e deu origem a todo o universo, ela deu origem a todos nós. E nós temos essa partícula em nós. Isso quer dizer que somos imagem e semelhança do Criador. E a semelhança está justamente na consciência. Em algum momento, talvez, eu gosto de pensar que houve uma separação e houve um acontecimento separatório do todo e da gente. Porque você não vê um pássaro separado do que foi proposto para ele ser. A gente não vê um cachorro. O cachorro, originalmente lobo, ele não está separado do todo. Agora, quando o ser humano bota a mão na coisa, ele se separa do todo e começa a ter uma alteração mental, biológica e, enfim, todo tipo de alteração simplesmente pelo convívio com o ser humano. Por quê? Porque a gente tem essa sementinha do mal. Eu gosto de acreditar, é mais fácil para mim acreditar que houve uma queda de um lugar de plenitude. Éramos plenos, éramos em perfeita harmonia com o Criador e houve essa queda, essa separação. E ao cairmos, aconteceu tudo o que aconteceu. A humanidade aconteceu. O que causou essa queda? Eu não faço a menor ideia. Eu não vou falar que a mulher foi lá, comeu a maçã e deu pro homem comer a maçã também, e os dois caíram no mundo e agora conscientes do bem e do mal. Não.
Não vou falar nesses termos, porque tem gente que não aceita a Bíblia de forma nenhuma. Tem gente que tem uma religião ou não tem religião nenhuma. Quem tem, por exemplo, uma religião que não é de base cristã e criou ao longo da vida algum trauma, alguma mágoa, algum rancor dos religiosos e por consequência da religião cristã, ele passa a ver a Bíblia como qualquer coisa menos o livro que é. E o que é o livro, a Bíblia? A Bíblia é um livro de sabedoria, é um livro que compartilha muito conhecimento e sabedoria multimilenar. Não é verdade absoluta. Você não precisa levar aquilo como verdade absoluta. Você não precisa nem acreditar em Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, no caso. Você não precisa acreditar. Mas você tem, não por obrigação, mas você tem, você deveria ter a vontade de aprender mais sobre as coisas. E tudo bem, eu não cheguei nesse entendimento da Bíblia pela Bíblia. Eu comecei por livros hindus. Eu comecei lendo o Bhagavad Gita. Então, não é tipo só existe um caminho para você entender as coisas da vida. Existem vários, os caminhos são vários, mas o destino é um só. O destino é um só. Eu vou encerrar por hoje, que já passamos os 36 minutos aí. Mas eu queria reforçar a ideia de que você que está me assistindo, você é um Deus, você é um deusinho, você é um co-criador dessa realidade. Você, eu e todos nós temos uma parcela de responsabilidade aí no mundo que tá. Se o mundo é ruim, jaz no maligno e todo mundo se mata, se odeia e se destrói, ao invés de você olhar para essas coisas, faça a diferença. Semeie o bem, gentileza gera amor e paz. Então seja mais gentil. Ao invés de condenar o cara que está fazendo a maldade, tenta entender por que ele está fazendo aquela maldade. Onde que está a ferida dele? Por que ele está machucado? Porque entregar maldade é sinal de que a pessoa está machucada. Ela só está sangrando em cima dos outros. Agora, de onde vem esse machucado? Cada um vai saber do seu, cada um vai olhar para dentro e descobrir por si só. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu preciso começar meu dia.